Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Porções Bíblicas. Hoje, no 12º episódio, nós vamos apresentar no Antigo Testamento alguns versículos que nos mostram sobre arautos e ouvintes. Quem são os arautos? Quem são os ouvintes? Esta apresentação da Palavra de Deus é considerada relevante porque é mais uma demonstração de que a Palavra de Deus não é um livro qualquer. Ela representa exatamente o registro da conversa entre Deus e seres humanos, servos e servas que o ouviam e o atendiam, e além de servir como registro histórico, mostra para a gente que Deus se comunica com os seus servos. Se ele fez isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, conforme os registros da Palavra de Deus, ele faz também hoje. Mas é preciso que nós, seus servos, estejamos dispostos a ouvi-lo. Eu começo mostrando Gênesis capítulo 9, versículo 8, que diz assim: Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Quem é o arauto aqui? O Senhor. Quem são os ouvintes? Noé e seus filhos. Quando vamos para o livro de Êxodo, nós temos vários textos que mostram também o Senhor se dirigindo a pessoas. Eu vou mostrar apenas o primeiro desses registros, que está no capítulo 6, versículo 10. Então o Senhor ordenou a Moisés. O arauto é o Senhor, o ouvinte é Moisés. Deus fala, Moisés ouve e atende aquilo que Deus está falando. No livro de Levítico, também não é diferente. Capítulo 4, versículo 1, está mostrando: o Senhor ordenou a Moisés. Então, mais uma vez, o Senhor como arauto se comunicando com Moisés. Vamos para Números. No livro de Números, capítulo 1, versículo 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. O que a gente vê aqui? Um registro preciso do dia, da hora, do momento, da situação em que Deus, como arauto, se apresentou ao seu servo Moisés, mostrando também o lugar em que isso se deu. Como isso é maravilhoso. Números tem uma farta gama de versículos que mostram exatamente essa conversa entre o Senhor e Moisés, também Arão, que revelam para a gente o grau de comunhão que existia entre Deus e os seus servos. Quando a gente vai para Deuteronômio, lá no capítulo 31, versículo 30, está dito: E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim na presença de toda a Assembleia de Israel. Aqui já muda um pouco. A gente está vendo aqui que o arauto, na verdade, já não é mais o Senhor diretamente, e sim Moisés, que está recitando as palavras, certamente as palavras que recebeu do Senhor. E os ouvintes
são exatamente os israelitas. Está dito aqui no versículo 30 que esses israelitas estão todos reunidos em assembleia, é chamada de Assembleia de Israel. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9, está dito assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Quando a gente vê esse registro, percebe que Salomão, ele foi também um dos arautos de Deus e ensinou a muitos. Ele recebia da parte de Deus e transmitia a outras pessoas. Eu pulei de Deuteronômio para Eclesiastes, mas se você perceber, nós vamos ter registros de arautos e ouvintes praticamente em todos os livros, desde Deuteronômio até Eclesiastes. Nós temos em Josué, capítulo 4, versículo 15, nós temos em Juízes, capítulo 5, versículo 1, nós temos também, tanto no primeiro livro como no segundo livro de Samuel, nós temos no primeiro livro dos Reis, nós temos nos 2 livros das Crônicas, temos em Salmos, temos em Provérbios. Então, realmente, a palavra de Deus é muito rica em mostrar que existe uma comunicação do Senhor com os seus servos e muitas vezes entre servos de Deus e outras pessoas, e esses servos de Deus como arautos estão na verdade reproduzindo aquilo que receberam de Deus e repassando. E isso mostra a riqueza da palavra do Senhor para nós. Isso faz com que nós a amemos cada vez mais e estejamos dispostos a buscar mais conhecimento da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual e assim podermos agradar ao Senhor. Deus abençoe. No próximo programa nós vamos continuar mostrando esses registros sobre arautos e ouvintes a partir do livro de Jó. Deus abençoe a todos.